Oi, tudo bem? Chegada dos franciscanos no Brasil. Então foi assim com a descoberta do Brasil que vieram com Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e suas comitivas, os franciscanos, da ordem primeira e evidente da ordem terceira. E junto com os franciscanos vieram a ordem dos jesuítas, que hoje todo mundo conhece, né? A Companhia de Jesus, os jesuítas. E com eles vieram o processo, né, da missa, celebrada por Frei Henrique de Coimbra, um franciscano, da ordem primeira, claro. E começou então a evangelização não só sobre a ação da vida dos indígenas, mas também dos africanos e dos colonos. E com esse processo vieram também as clarissas, a ordem dos beneditinos, que também são muito antigas aqui no Brasil. E com isso a ordem terceira, a ordem primeira e a segunda ordem franciscana foram crescendo, até mesmo como família, e cada um das ramificações franciscanas foram se desenvolvendo conforme a sua singularidade. E também veio junto com a ordem terceira, né, os conhecidos como os veneráveis da ordem franciscana, né? Ou melhor, venerável da ordem terceira, que foram crescendo cada vez mais até um certo ponto, né? Como algum tempo atrás, a venerável ordem terceira também foi convertida na ordem franciscana secular, o que chamamos hoje. Aqui no Rio de Janeiro, no convento, próximo ao convento, ao lado do convento Santo Antônio, no Largo da Carioca, hoje tem lá os antigos veneráveis da ordem terceira franciscana. Eles são da OFS e pertencem também ao primeiro distrito da ordem franciscana. E um dia, né, atrás, alguns anos atrás, eu era coordenador da ordem franciscana secular. Pois é muito importante conhecer a vida de São Francisco de Assis, mas também é muito importante fazer com que a nossa vida como ordem franciscana, seja ela masculina e feminina, que a espiritualidade da ordem esteja arraigada em nosso coração, em nossa vida. Então, como eu tinha conhecido a Beth, né? Ou melhor, a Elizabeth, e me casei com ela depois de 4 anos e meio de namoro, mais ou menos. Então resolvemos nos casar, porque eu havia saído da ordem primeira, né, dos franciscanos, de uma ramificação singular chamada Ordem Franciscana Conventual. E depois que eu conheci a Beth, né, depois do sonho que eu pedi a Deus, quando nos casamos,
Um período mais tarde, talvez 1 ou 2 anos mais tarde, eu resolvi então retornar à ordem franciscana, mas agora como terceiro. Eu fui para o Rio Comprido, e ali, aqui no Rio de Janeiro, e ali eu fiquei frequentando cerca de 1 ano, 2 anos, e me convidaram então para poder entrar para a ordem terceira secular. Eu não queria, não queria, mas depois que eu conversei com um frade, conversei com a ministra na época, que era minha amiga, né? Muito amiga. E quando eu era frade, eu aconselhei ela a depois não entrar na ordem terceira, mas ser uma franciscana, né? Porque ela então estava junto à ordem terceira, e ali ela entrou também para a ordem terceira. Então, quando ela era ministra da ordem terceira no Rio Comprido, ela me convidou e eu resolvi então me consagrar à ordem terceira secular, ordem franciscana secular. E depois disso, dessa consagração, comecei a participar como franciscano da ordem terceira, e mais tarde eu também fui eleito para ser um dos conselheiros da ordem terceira franciscana secular, e mais tarde então eu entrei para o regional da ordem franciscana secular, o qual conheci vários irmãos da ordem franciscana secular e também alguns irmãos da ordem terceira do nacional, né? Depois eu posso explicar isso, porque há então uma hierarquia. A ordem terceira franciscana secular, que vem então do internacional, ligado a Roma. Depois cada país tem então a ordem terceira, então seria o nacional. Aqui no Brasil é o nacional, e o nacional ele é dividido em regiões, né? Como Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, enfim, né? Por regiões. Depois eu posso explicar direitinho mais tarde. Mas com esse título, né? Ou melhor, com esse vídeo, eu queria abordar um pouquinho sobre como a ordem franciscana veio parar no Brasil, né? Mais tarde eu posso falar um pouco mais minuciosamente. E é isso, tá bom? Paz e bem, paz e bem e paz e bem. Francisco, cuidado!